Então, boa noite, NEP Brasília. Hoje são dia 6 de maio de 2026. Estamos aqui reunidos mais uma vez para os estudos da noite. Isso, e vamos começar esse nosso estudo com uma leitura e em seguida com a nossa oração inicial. Vamos então aqui compartilhar o texto que é referente ao tema de hoje que nós vamos estudar. Estamos estudando parábolas e curas de Jesus, de Mateus, naquela sequência da qual eles se apresentam. Ah, falando então, tirar esse daqui não precisa. Vamos começar com essa leitura. A escolha do coração. Mateus 6:24. Há uma pergunta que nos acompanha em silêncio todos os dias. A quem estamos servindo? Quando Jesus Cristo afirmou no Evangelho de Mateus que ninguém pode servir a dois senhores, ele não estava apenas ensinando, estava revelando uma lei profunda da alma. Porque o coração humano não foi feito para a divisão. Vivemos muitas vezes tentando equilibrar dois mundos. De um lado, Deus, que nos convida ao amor, à confiança, à entrega. Do outro, aquilo que Jesus chamou de mamon. Não apenas o dinheiro, mas tudo o que representa o apego, o poder, segurança ilusória. E sem perceber, tentamos conciliar o inconciliável. Queremos a paz, mas também o controle. Queremos a fé, mas sem abrir mão das garantias materiais. Queremos Deus, mas sem desapegar do que nos pretende. E aí que nasce o conflito. A alma começa a sentir um cansaço estranho, uma inquietação silenciosa, porque servir a dois senhores não é difícil, é impossível. Mais cedo ou mais tarde, o coração escolhe. Desde os tempos antigos, essa verdade já era conhecida. Moisés trouxe o ensinamento: não terás outros deuses diante de mim. Não como imposição, mas como um chamado à inteireza. Pois tudo aquilo que colocamos no centro da vida se torna o nosso Senhor. E aqui está o ponto essencial. O problema não está naquilo que possuímos, mas no lugar que isso ocupa dentro de nós. A riqueza, por si só, não é mal. A doutrina espírita nos ensina que ela pode ser uma prova e também uma oportunidade. Allan Kardec nos lembra que somos administradores, não donos. Tudo o que chega às nossas mãos tem um propósito maior. O dinheiro pode se tornar prisão ou um instrumento de libertação. Como ensina Emmanuel, ele pode alimentar ilusões, sustentar o bem, ou sustentar o bem, aliviar as dores, educar, transformar vidas. Diante de quem o conduz. Depende de quem o conduz. Depende de quem ele serve. Mas o grande desafio não está fora, está dentro. É no coração que se decide tudo. Porque podemos até dizer que seguimos a Deus, mas se o apego fala mais alto, é ele quem governa. A história do jovem rico ilustra bem isso. Ele queria seguir adiante, buscar um algo maior, mas não conseguiu se libertar do que possuía e partiu entristecido. Não por falta de fé, mas por falta de desprendimento. E essa história continua viva em nós, nas pequenas escolhas do dia a dia: reter ou repartir, acumular ou servir, confiar ou temer. Servir a Deus não é abandonar o mundo, é mudar a forma de ver nele, é ter sem se apegar, é conquistar sem se perder e usar tudo como um instrumento do bem, viver com equilíbrio e, sobretudo, com direção.
Quando se escolhe, quando essa escolha se torna sincera, algo se transforma dentro de nós. O medo Você tá, diminui, a ansiedade acalma, o coração você tá encontra rosa. paz. Isso. Porque deixa de estar dividido. No final, a mensagem de Jesus é simples e profundamente libertadora. Não podemos servir a dois senhores, mas podemos escolher. Ao escolher Deus, não perdemos nada do que é essencial, apenas nos libertamos do que nos prende. Então, a alma compreende, finalmente, que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Que a verdadeira segurança não está no que se possui, mas na confiança em Deus. E que servir ao amor é o único caminho que conduz à verdadeira liberdade. E assim, elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos então agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e a Deus, nosso Pai de pura misericórdia. Agradecemos por mais esse momento em que estamos, Senhor, compartilhando esses estudos, tentando entronizar mais e mais os seus ensinamentos, tentando compreender as nossas tarefas, as nossas missões, os nossos propósitos, para que possamos, Senhor, caminhar com mais liberdade, com mais conhecimento, com mais fé, com mais esperança. Permita, Senhor, que tenhamos os nossos corações abertos, para que possamos entender, compreender, assimilar e praticar todos esses ensinamentos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Vou organizar aqui esses microfones. Ai, ai, faltou. Acho que deu. Acho que agora deu. Prontinho, João. Acho que deu. Uhum. Todo mundo me ouve bem? Sim. Uau. Vou ver se eu consigo Uau. minimizar isso Pessoal, aqui. aquele trabalho da Silvia ficou lindo demais. Silvia, meus Ficou mesmo. parabéns. Ficou Ficou mesmo. assim sensacional, gente. O Muito vídeo bom mesmo. ajuda, mas aquele texto da Silvia ficou sensacional. Com Hum. certeza. Muito bom mesmo. Então, gente, hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de parábolas. Boa noite a todos, primeiramente. A gente vai falar da parábola inserida no versículo de Mateus 6:24, né, que fala essencialmente sobre servir, ser escravo, na tradução mais aceita pela academia hoje, ser escravo de dois Kyrios, de dois senhores. Não tem como. Você vai aborrecer a um, vai se submeter ao outro e não vai agradar a nenhum dos dois. Não dá para servir a Deus, até os Deus, e a Mámona, que é as características materiais vigentes, né, da época de Jesus. A gente vai ver aqui que Mámona, ou Mammon, como a gente traduziu no latinizando, é um termo que encerra a ideia de tudo que a matéria pode ter de mais cruel, de tudo que nós podemos desejar em relação à matéria, que mais nos perde enquanto seres espirituais. Então, hoje a gente vai falar de uma encruzilhada que todos nós, espíritos reencarnados num planeta de provas e expiações, enfrentamos de um jeito ou de outro. No texto da Denise, ela introduziu muito bem essa ideia. Mamona, ou mammon, se vocês quiserem latinizar o termo, não é só riqueza, não fala só do dinheiro e das posses materiais em si. Mamona é uma ideia, é uma ideologia. É você dedicar seu tempo, sua existência, seu princípio inteligente e o seu corpo, que é a posse material mais preciosa que você tem, o seu tempo, a sua inteligência,
e o seu corpo. São as três maiores posses que o ser humano reencarnado, o espírito, a alma reencarnada no planeta Terra, dispõe. Seu tempo, que é o maior de todos. Segundo Emmanuel, é o capital absoluto. Nada é mais precioso que o tempo para um espírito reencarnado. Segundo, o seu princípio inteligente, que é o que você é. O espírito é o princípio inteligente do universo. E em terceiro, o seu corpo, sua saúde, a sua organicidade, que é o que te coloca, que é o que te faz existir no mundo. Quando você aplica essas três instâncias, essas três instituições, tempo, inteligência e saúde orgânica, para servir aos interesses que são puramente materiais, efêmeros, e que você vai deixar para trás no dia que você voltar para casa, no dia do seu desencarne, isso é servir a Mámona. Esse é o dilema. E nós servimos a essas ilusões contemporâneas, as nossas ilusões, as nossas mámonas de hoje, são bem mais amplas do que eram na época de Jesus. Hoje nós temos muito mais interesses materiais efêmeros para tentar conquistar nosso coração do que a gente tinha na época de Jesus. Na época de Jesus era uma sociedade de honra e vergonha, dominada pelo patriarcado dos Quirions, né, dos senhores, onde a posse material determinava a sua posição, ou pelo menos seu poder de decidir posições. E quem não se adequava a isso não era bem quisto dos deuses. A gente falou isso domingo no estudo do Alcione, né? Você tinha que ter sucesso material e um legado, filhos, um casamento que fosse, no mínimo, invejado pelos outros. Essa era a noção de patriarcado que se tinha, não só na Corinto, não só na Grécia, não só no Oriente, mas em todo o Oriente Médio e Próximo, em todo o mundo de cultura greco-romana e hebraica. E aqui Jesus traz para a gente uma questão central do Sermão do Monte, né? A quem você deve ser leal? E é interessante pensar que ele prepara a gente, né, tradicionalmente, academicamente. Mateus 6:24 é um versículo que compõe a perícope, Mateus 6:24 a 34. Ele inicia essa perícope. Essa perícope fala sobre a impossibilidade de uma idolatria. O que se tem que ter é um louvor permanente a Deus, não se pode idolatrar nada, porque Deus também não pode ser idolatrado, Deus pode ser louvado, servido, entendido, buscado, qualquer coisa abaixo disso, né? Está lá em Êxodo, não terás, primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses abaixo de mim. Não terás outras adorações, outros louvores abaixo de mim. Depois ele fala da exortação contra a ansiedade, não vos preocupeis com o que hão de comer, com o que hão de vestir. E termina com o maior mandamento da perícope: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Mateus 24, não podeis servir, não podeis ser escravos de dois quírions. Na verdade, só prepara você para esses ensinamentos maiores. Por que você não pode ser escravo de dois quírions, de dois senhores? Porque não adianta você se preocupar com o que você há de vestir, de comer. Você não pode acrescentar um côvado à sua altura, não pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. E Deus provê as aves dos céus, as flores do campo. Não, não se preocupe com isso. Não se pré-ocupe. Se ocupe. E se ocupe com o quê? Em buscar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais lhe será acrescentado. Então, a parábola de hoje tem esses ecos e esses desdobramentos. Um pouquinho antes, na perícope anterior, Mateus 6:19 a 23, Mateus ensina para a gente que, primeira coisa, ele prepara a gente para esses ensinamentos de impossibilidade de uma idolatria, não dá para ser escravo de dois senhores, de inviabilidade de uma pré-ocupação,
não vos preocupeis, e da necessidade de buscar o reino de Deus e sua justiça primeiro. Ele fala para a gente na perícope anterior, 19 a 23. Buscai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, as traças não comem, a ferrugem não deteriora, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Ali ele já começa a preparar a gente. E ainda ensina: os olhos são a candeia da alma. Tenha o seu olho bom. Se o seu olho for escurecido, se ele for ignorante à lei divina, todo o seu corpo vai ser treva. E quão grandes trevas serão, porque se tudo entra pelo olho, e a metáfora do olho para a cultura judaica é poderosíssima, né? O olho é o centro, o olho é o centro, não, o olho é a porta de entrada do entendimento. Se você não tem entendimento da lei, não adianta, tudo que você fizer vai acabar servindo a Mammon. Não ajunteis tesouros na terra, ajuntei seus tesouros no céu. E aí, Mateus 6:24 também propõe para a gente uma jornada de cura espiritual, para que você não tenha essa ansiedade existencial, para que você não tenha medo da carestia, da falta, Cadê a barriga? Pessoal, para que você não tenha medo dessa falta, da privação, dos desafios da reencarnação, para que você combata essa ansiedade existencial, para que você consiga ter, através do olho bom, através da importância de ajuntar tesouros no céu, da importância de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que você possa viver sem perigo de acabar servindo Mammon de um jeito ou de outro. E por que que eu estou falando que a gente serve a Mammon muito mais fácil do que a gente consegue imaginar? Como que a gente serve Mammon, às vezes sem nem perceber? Eu vou começar dando o exemplo da Galileia da época de Jesus. Como eu falei para vocês, era uma sociedade patriarcal, né? Tinha um patriarcado, e era uma sociedade de honra e vergonha. Se você não estivesse honrado com o bem-querer dos deuses, e o bem-querer dos deuses era posse material, posição social e legado, se você não estivesse nessa seara, automaticamente você estava em vergonha. E a vergonha era relegada aos vassalos, era relegado aos escravos, era relegado aos proletariados. E a situação da Palestina na época de Jesus era especialmente difícil, porque eles deviam tributos materiais, tanto a Roma quanto a Herodes e ao Templo de Jerusalém. Eram três cargas tributárias pesadíssimas, então você praticamente vivia para produzir substrato para essa carga tributária. Isso sem falar que quanto mais você trabalhava, mais carga tributária você pagava, mais você sustentava essa elite opressora que mais te oprimia, a ponto de muitas pessoas e seres relativamente comum perderem terras, posses importantes. Quem já viu The Chosen sabe que o primeiro contato de André, Pedro e Mateus foi quando ele descobriu que devia tanto a Roma que ele teria que empenhar o próprio barco. O sustento dele, a ferramenta de trabalho dele. Isso era um cenário extremamente comum. Porque quem não era Kyrion, Kyrios, quem não era senhor, e está lá no versículo, né? Não se pode ser escravo de dois Kyrios. Isso não é metáfora, não é poético. Jesus está falando um ato social. Você tem três aqui: Roma, Herodes e o templo. Mas se for só de dois, já não dá certo. Imagina de três. Na verdade, a mensagem social de Jesus vai muito além de posse material. Ele está fazendo uma crítica. Você não pode nem com dois, vocês estão servindo três, mas não deve ser nem a dois. Para incitar o povo a uma revolta, não, para mostrar, na verdade, você só serve a um. Os outros são consequências, os outros são desdobramentos.
dos tempos e da ignorância da lei divina. Mas, na verdade, você só tem que ter um, que não é nem Kyrio, não é Senhor, é Theos, Tous. Porque se você fosse servir a todos os seus Kyrios, Roma, Herodes, o templo, às vezes o Kyrio que te emprega, um quarto Kyrio, se você for dividir lealdade a todos, é impossível, humanamente impossível. Você anula a sua identidade. Porque para agradar a Roma, para ser leal a Roma, não dá para ser leal a Herodes. Muito menos ao templo. São antitéticos. Então, Jesus, através de um exemplo real de status social daquela época, fala: abandone isso. Você tem obrigações, sim. Você precisa produzir, sim. Porque você não vai se entregar à desobediência civil sabendo que a punição é a morte. Você desrespeitaria, sim, a sua lei de sobrevivência. Mas, na verdade, lealdade, lealdade, que no versículo está como escravidão, mas lealdade, e penso eu que a palavra escravidão usada no versículo, ela é aplicada de forma metafórica como provocação, porque, na verdade, você não é escravo de Deus, você é leal. Quem é leal não precisa ser escravo. A lealdade, ela dispensa qualquer noção de escravidão. Lealdade você só precisa ter a Deus, ao Pai Criador. E até hoje, essa noção de que eu preciso estar enquadrado, né? Você não é mais um escravo de um quírio opressor deflagrado. Hoje os nossos quírios, os nossos senhores são muito mais sutis. A opressão dos nossos quírios é: seja belo, seja bem-sucedido, seja líder, seja um exemplo, seja distinto dos demais, seja melhor do que o seu irmão, seja o vencedor. Os nossos quírios hoje nos oprimem pela necessidade de competição, quebrando um paradigma da lei divina que é a cooperação. Hoje, servir a mamona ou mammon é servir às ideias de competição, de individualidade. Servir a Deus hoje é servir à cooperação, servir à solidariedade. Hoje, talvez até um pouco como era na época de Jesus, a gente ainda quer barganhar com a religião. Naquela época, os fariseus, os doutores da lei. Hoje, a teologia da prosperidade, que também existia naquela época. Acabei de falar. Se você tivesse posses materiais, se tivesse posição social, se tivesse um legado familiar, você era bem-quisto dos deuses. Os deuses estavam sorrindo para vocês. Hoje a gente tem essa barganha religiosa monoteística. Eu adoro a Deus porque eu quero que Ele me dê vitória. Eu quero que Ele me dê posse. Eu quero que Ele me dê o que eu desejo. Isso é servir a Mammon. Barganhar com Deus é servir a Mammon. E eu não preciso nem falar, mas é sempre bom lembrar que esse tipo de comportamento, até mesmo pelas frustrações óbvias que você vai enfrentar se você decidir fiar a sua existência em acúmulo de insumos materiais e fiar a sua relação com Deus como uma barganha de vitórias aos olhos do mundo, é óbvio que você vai se frustrar. Uns mais, outros menos. Ah, João, mas quem recebe essas vitórias como um termo de provação não se frustra. Aí que você se engana. Eu posso garantir para vocês que até mesmo as pessoas com quem eu já tive contato, seja profissional ou não,
com maior nível de posse material eram, sim, as mais infelizes. Só um propósito acima do seu ego preenche o vazio existencial. Só uma dedicação exclusiva para aquilo que transcende o seu desejo e transforma a sua vontade numa ferramenta do evangelho consegue te preencher. Qualquer coisa abaixo do seu ego vai te encher de mais vazio existencial, porque não é um propósito em si, é um desejo. O ego está aqui, tentando entrar em sintonia com a sua vontade. E Emmanuel, principalmente em Pensamento e Vida, educa a gente. Se não me engano, no capítulo 2, Vontade, ele diz que a vontade é o gabinete, a liderança esclarecida da mente. Então, a vontade é o verdadeiro cavaleiro, é o verdadeiro charreteiro do ego. O ego, movido a desejos, movido a desejo de completude e satisfação, se não tiver sobre ele a governança de uma vontade esclarecida e educada, ele vai viver dias sofríveis de ilusão, de decepção, de frustração, de falta, de vazio, de melancolia. E Emmanuel ensina para a gente que somente uma vontade educada nos princípios evangélicos, que são a melhor tradução da lei divina que nós temos disponível no planeta Terra, só uma vontade alinhada e educada pelos princípios de vivência evangélica conseguem domar e educar os desejos que permeiam o nosso ego. Abaixo do ego é só desejo. Na linha do ego, a vontade. Se você conseguir ultrapassar essa linha para cima, aí você vai ter um propósito. Isso é propósito. Por isso que o propósito tem que ser construído dia a dia. Por isso que você começa a sua vida e pode escolher um propósito tranquilamente, aquele que mais te agrada, aquele que você acha que mais te aproxima da consciência ampliada da lei divina. Porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai aprimorar o seu propósito, você vai ver que ele vai ficando maior, até que chega um dia que o seu propósito ultrapassa a sua linha do ego. E ultrapassando a sua linha do ego, aí sim, você começou o propósito. Você começou a se alinhar. Por isso que lá no versículo, né, doulem, trabalhar, servir, isso era o termo usado para o trabalho escravo na época de Jesus. Mal traduzido, depois de latinizada a Bíblia e principalmente latinizado o Novo Testamento, mas na época esse termo douleuin era usado exclusivamente para um trabalho de submissão total, subserviência. Não era o trabalho como o tripalium. Aliás, o tripalium latino, né, ele é um instrumento de tortura. O trabalho do tripalium, de onde vem, né, essa palavra trabalhar, vem do tripalho, que era um instrumento de tortura de escravos da Roma, dos antigos latinos. Então, douleuin, do grego, é igualmente uma subserviência. Não tem como você ser subserviente a dois quírios, a dois senhores, a dois chefes, a dois patrões. Quírios, ele revela o dono absoluto com poder de vida e morte, inclusive. Então, por isso que quando você é um douleuin, quando você pratica douleuin a um Quírios, você é, obviamente, escravo dele, porque ele, inclusive, pode decidir se ele te quer vivo ou morto. Não dá para servir Theos, Deus, e Mamona, o Mammon. Mamona vem do aramaico. Mammon já é hebraico, já quase latinizado. Hein? Mammon, latinizado. Era o dinheiro. Na época de Jesus, era uma tradução muito usada para dinheiro,
mas com sentido ampliado de um sistema econômico de poder, de dependência, de escravidão. Não dá para servir a Deus se você for escravo do Mámon, for escravo dos interesses, da necessidade ilusória de aquilatamento, de aquilatação, de ampliação, de aquilatar posses materiais. É uma crítica profunda social que Jesus faz nessa parábola desse versículo. E aí a gente começa a pensar quem era Mammon ontem, quem é o Mammon hoje. Repetindo o que eu falei no início. Como na época de Jesus, Mammon representava todo o patronato, toda a exploração, toda a escravidão que era imposta. Se você não era um Kyrios, você era um camponês. E o camponês era sintoma de escravo. Você era um proletariado, você era empregado. Você não tinha legado, você não tinha posição social, você não tinha sequer posse material, você não era benquisto dos deuses. Os deuses não gostavam de você. Por isso, a ordenação de Jesus. Ninguém pode ter dois senhores. Apesar de que, na época de Jesus, se tinham quatro, no mínimo três: Roma, Herodes e o templo. E se você fosse empregado de alguém, a maioria eram quatro: Roma, Herodes, o templo e o seu Quírios, o seu patrão. Não pode nem com dois, que dirá com quatro, diz Jesus. Ninguém pode. Não vai agradar ninguém, vai acabar se anulando, vai aborrecer a todo mundo. E isso ele ensina para a gente logo depois de ter falado: tenha um olho bom, acumule tesouros no céu. Então é óbvio que Jesus estava criticando essa necessidade. Mas aí algum camponês na época poderia falar assim: mas Rabi, mestre, Rabone, se eu não pagar os tributos, como é que fica? Ah, mas não é sobre não pagar os tributos. É sobre pagar os tributos. Mas, na verdade, eu estou falando sobre o quanto de tempo, o quanto de ansiedade, o quanto de temor, o quanto de importância você dá para esse sistema exploratório e extremamente focado na materialidade. E eu imagino que todo mundo esteja pensando o seguinte: João, mas como é difícil isso que você está propondo? Como que eu vou deixar de me preocupar se eu vou ter dinheiro ou não para pagar três ordens tributárias ao mesmo tempo? Quatro, se eu tiver um quírio, um patrão? Então, por que que você acha que Jesus, depois, nessa perícope, depois do versículo 24, ele começa a falar: não vos preocupeis com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Se vós, sendo maus, consegue dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o nosso Pai? Se Deus alimenta as aves do céu, as plantas da terra, que dirá a vocês que têm muito mais valor? Qual pai, quando um filho te pede um pão, daria uma pedra? Que te pede um peixe, te daria uma serpente? Jesus faz um chamamento para observe o quanto o seu medo te aprisiona. E o quanto aprisionado no seu medo, a sua fé fica sem lógica. E o quanto a sua fé ficando sem lógica, o seu projeto reencarnatório vai perdendo o propósito. Quanto tempo você gasta sentindo medo se você vai ter dinheiro para pagar o próximo boleto ou não? É um desafio e é um convite extremamente difícil, sem dúvidas. Sem dúvidas.
E eu acredito que, de maneira nenhuma, Jesus esteja nos convidando nem à prodigalização. Ah, não vou preocupar mais com isso, vou sair gastando de acordo com quem quiser, porque Deus vai prover. Não, não é isso. E também eu acredito que não seja um convite à total negligência dos seus deveres civis. Não. Aquele mês que já começa mais apertado e aparece um boleto a mais a pagar, se você não se angustiar com isso, você simplesmente já entregou os pontos. Mas o convite de Jesus é um convite prático. Quanto tempo da sua vida você dedica a esse medo de não pagar esse boleto? Quanto tempo da sua vida você se dedica se pré-ocupando se você vai ficar devendo ou não? Por que que você não aplica pelo menos metade desse tempo em oração, em pedir discernimento, em renovar o seu laço de confiança em Deus, a entender o porquê que você está passando por aquela dificuldade monetária, material? Falado assim, não parece um convite justo para vocês? E olhem que hoje, na contemporaneidade, a gente é incitado ao hiperconsumismo todo dia. Eu fiz uma compra no Mercado Livre e aí ele me sugeriu ativar as notificações, para eu saber, né, quando chegava e tal, em que ponto que estava, até para eu me programar de receber aqui em casa, ou alertar o Miguel para receber o moço que viesse trazer a encomenda. A encomenda chegou, graças a Deus, tudo certo. Beleza. Eu esqueci de desativar. E o Mercado Livre ele dá um sinal estrondoso, é uma campainha numa altura imensa no seu celular para cada novidade, para cada vez que ele lembra de você, fala, vou tentar vender isso aqui para o João. Isso é quase uma coação ao hiperconsumismo. Hoje é a coisa mais fácil do mundo, se você tem dinheiro na mão, comprar. A coisa mais difícil do mundo hoje é saber o limite do necessário. Ô, João, só deixa eu falar por um ponto. E isso tá tão sério hoje. O meu aconteceu a mesma coisa que você. E que, além disso, você te induz a jogos de azar, que está acabando com a saúde da nossa sociedade. Sim, é Então muito é sério muito isso. sério isso. É, é muito sério. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, foi há 2 ou 3 anos atrás que a Sociedade Americana de Psiquiatria, a APA, que é a mais importante do planeta Terra hoje, criou o GT, criou um grupo de trabalho para jogos digitais. Já superou o GT de trabalho de dependência química, em volume de produção, em volume de atividade. Porque o vício em jogo digital já é mais preocupante a nível mundial do que o vício em dependência química. Só para vocês terem uma ideia. Em menos de 2 anos. No caso, menos de três, desculpa. Em menos de 3 anos, superou um problema de mais de 20, mais de 30 anos, para ser mais exato, que era a dependência química. Em menos de 3 anos, a dependência em jogos digitais superou a dependência química, que era um monstro, era o maior desafio da psiquiatria. Hoje é a dependência digital, principalmente de jogos. Então é extremamente sério. Os mammons de hoje, gente, são em maior número, maior frequência e maior intensidade. Os mammons de hoje são mais sutis do que os mammons na época de Jesus, mas eles nos atravessam muito muito mais vezes e de uma forma, apesar de sorrateira, muito mais deletéria, porque eles são mais sedutores, né? Então a pergunta de Jesus continua: seu tempo é dedicado ao quê? A sua inteligência é dedicada ao quê? A sua saúde orgânica é dedicada ao quê? Quanto tempo você dedica a cada uma dessas coisas, né? A cada um dos novos mammons? E fazendo uma análise Peshat dessa questão de servir a dois deuses, né?
ser escravo de dois senhores, servir a dois deuses, não. Ser escravo de dois senhores, ter outros deuses abaixo de Deus, nosso Pai. Você tem as questões que são sociais, físicas e, obviamente, mentais. Você não tem caixa orgânica para aguentar uma subserviência antagônica, porque a sua consciência vai te cobrar. E a sua consciência te cobrando, estando estressada, ela adoece o seu corpo naturalmente. Não dá para você buscar uma evolução espiritual, minimamente que seja, se você estiver igualmente determinado a aquilatar as suas posses materiais. Não dá. Você vai adoecer no processo. Socialmente, também não dá. Porque você vai viver num dilema. Um universo naturalmente repele o outro. Os interesses materiais repelem os interesses espirituais. E o único ponto de convergência ideal e viável e possível aos dois é o que fala para a gente a questão 922 do Livro dos Espíritos. Eu faço sempre questão de lê-la na íntegra. Questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum e atingível a todos os homens? Pergunta Kardec ao Espírito de Verdade. E a resposta, genial, diga-se de passagem, é: com relação à vida material, é a posse do necessário. Eu vou reler devagar para você entender. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Lógico, se você for buscar no Livro dos Espíritos, você também vai achar explicações extremamente práticas sobre o que é realmente a necessidade, como entender e atingir a consciência do que é necessário e de que não é necessário. Mas esse ponto, para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro, é o ponto de interseção, é a tangência possível entre os dois mundos. Qualquer coisa além disso começa a afastar diametralmente os mundos, e você fica no meio, perdido, como se estivesse num fogo cruzado. Isso desgasta, isso pesa na consciência, isso te adoece. E o pior de tudo, faz você perder qualquer aquisição de ambos os mundos. Você não consegue sustentar sequer as posses materiais, muito menos as evoluções espirituais que você atinge. Então, é a pior posição e a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Porque isso vai trazer essa consequência inevitável que Jesus fala no versículo. No ódio de um e na submissão do outro. Seja qual for. Você pode ser odiado pelo mundo material e vai acabar assim, com essa insistência, submisso ao mundo espiritual. E não é submissão que Deus quer. A submissão ao mundo espiritual faz com que você naturalmente queira fazer barganhas. E a gente acabou de falar, barganha é servir amado. Jesus introduz uma ideia paradoxal. Se você insistia em servir a Deus, Theos, e aos interesses materiais, o mundo, o pior do mundo, o para além do necessário, você vai adoecer, porque você não vai aguentar. E um vai te odiar e o outro você vai ser submisso. Ou seja, você não vai ter liberdade e não vai louvar, celebrar nenhum dos dois mundos. Isso é uma vida totalmente sem propósito. É você realmente se entregar a algo que não vai te trazer grandes
aprimoramentos. Isso ecoa, como eu já falei, estou só repetindo, primeiro mandamento lá em Êxodo: não terás outros deuses abaixo de mim. Shema Israel, ouve Israel, eu sou teu Deus, teu único Deus, o Deus que te tirou da servidão do Egito. Não terás outros deuses abaixo de mim. Não celebrarás outras instituições, outras necessidades, outros desejos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus fala isso no Evangelho de João, no grego egoeimi, eu sou, na verdade ele está ecoando o Yahvé do Velho Testamento. Yahvé é a verdade, Yahvé é o caminho, Yahvé é a vida. Porque não haverás outros deuses abaixo de mim. Quando Jesus fala ego eimi, o caminho e a verdade e a vida, ele está sendo porta-voz de Deus, porque Deus falou: não terá outros deuses, nem mesmo se for Jesus. Se sua verdade, se seu caminho, se a sua vida, se o seu tempo, se a tua inteligência, se o seu patrimônio orgânico for destinado a qualquer outra coisa que não seja entender a lei de Deus mais e melhor, lamento, você está servindo a Mamo. Quando Josué fala para a gente, no livro dele, lá no capítulo 25, é necessário, é inadiável, você precisa escolher hoje. Josué fala: escolha hoje a servir a Deus. Porque se você deixar para amanhã, vai ser tarde demais. Igual na história, a Denise citou a história do jovem rico, eu vou citar a história do rico insensato. Teve uma colheita imensa, desmanchou os silos, reconstruiu silos maiores e disse para todo mundo: vamos festejar, porque a gente tem patrimônio agora para 3 gerações. Nunca mais nós vamos passar necessidade. Celebrem comigo, porque Deus nos ama, Ele nos deu muita posse material. E aí Jesus fala: mal sabia ele que naquela noite Deus chamaria sua alma de volta para casa. Aprovera Deus a chamar, ou seja, era da vontade de Deus que o espírito voltasse para casa naquela noite que ele estava celebrando. E Jesus pergunta: aquilo que você juntou vai ser para quem? O que Jesus está falando naquela época, que ecoa para a gente até hoje, é que nós temos novos sistemas de idolatria, principalmente cada vez que a gente deixa a nossa fé de lado. Cada vez que você questiona os métodos de Deus, cada vez que você crê um pouco menos na soberania do Senhor, que é justo, bom, soberanamente justo, plenamente bom. Toda vez que você murmura por algo que você não gostou de receber, por uma consequência que você não queria, por uma dor que você resiste em aprender com ela, você está servindo a mal. Cada vez que o entendimento da lei divina fica em segundo plano na nossa vida, nós estamos nessa nova idolatria. Idolatria de servir a mal. Porque isso fere uma ética primordial nossa, que é a ética da nossa identidade. E quando eu falo em identidade, é aquela identidade que nos ensina que nós somos semelhança a Deus. Princípios inteligentes, como Deus é a inteligência suprema. Imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós temos que ser inteligências compatíveis e causa proporcional da existência e da obra divina. Questão 132 do Livro dos Espíritos deixa isso claro. A gente não vem só para espiar e ser provado, não vem só para restaurar dívidas passadas. A gente vem sim, acima disso, inclusive, cumprir a parte que nos cabe na obra geral da criação.
Espiar, provar, restaurar são elementos da obra geral, mas o principal não é isso. O principal é você vir e, através da sua existência, da sua inteligência, do seu tempo, do seu patrimônio orgânico, você cumprir com a vontade de Deus dentro da possibilidade. A vontade de Deus é cumprida pelos seus prepostos espirituais, espíritos, e nada invalida que um espírito reencarnado também esteja nisso. Muito pelo contrário, pela resposta da questão 132, fica claro que não são só os espíritos desencarnados que cumprem a vontade de Deus. Cada um cumpre a vontade de Deus no seu ângulo e na sua capacidade evolutiva. A sua identidade é essa. Por isso que eu sempre insisto em falar qual o propósito da sua existência. Por que que você existe? Encarnado ou desencarnado? Entender a lei de Deus cada vez mais e cada vez melhor. E se você perverte a sua identidade básica, que é isso, você acaba com qualquer possibilidade ética de interação. Não adianta você querer sustentar um pensamento ético se a causa base, que era entender a lei divina mais e melhor, não consegue vir à baila, você não consegue colocá-la em prática. Se você não coloca isso em prática, se você não tem pelo menos a consciência de que é isso que você deve colocar em prática, todo o seu sistema ético é fadado à ilusão. A questão 22A do Livro dos Espíritos deixa claro: a matéria existe para que o espírito se manifeste através dela. A matéria é o patrimônio e a ferramenta educativa das sensações do espírito. A matéria tem que ser usada como você usa a sua caneta, como você usa o seu lápis e a sua borracha. A matéria que é para você se educar através das experiências, não para ser escravo dela. A matéria vem, ela te ensina, geralmente através da dor. E está tudo bem. A dor é a pedagogia de excelência de um planeta de provas e expiações. Ela te educa, ela passa. Você agradece, deixa ela aí. Partilha ela com os demais irmãos que precisam aprender também. Mas jamais se apegue a ela, porque a matéria é efêmera. O ensinamento que ela traz, não. A necessidade dela para experienciar a lei de Deus e aprender, também não. Esses são eternos. Mas a matéria em si, ela é efêmera. Não se apegue, porque ela vai te adoecer. Lembra? Posse do necessário para ser feliz. Posse do necessário para ser feliz. Nada além disso. É castigo que você vai trabalhar. E o que que Deus está querendo te falar? Qual é o sentido cristológico disso? Está no ensinamento do final da perícope 19:23. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então é para servir a quem, no final das contas? Ao reino de Deus e a sua justiça. Porque servir a Deus é muito vago, dá muita brecha para entendimento. Por isso que Jesus, antes de te ensinar que não se deve ser escravo de 2 quilos, ele primeiro te ensinou: ajuntai tesouro nos céus. Tenha um olho bom, enxergue as coisas como quem entende que Deus está no comando realmente, e não só fala da boca para fora. E busca o reino de Deus e a sua justiça. O reino e a sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado. E como é que eu faço para ter um olho bom, João? Tá aí, ó. Quem é nosso melhor guia e modelo? O olho dele era maravilhoso. Ele pegou 12 homens completamente apendiculares e marginalizados, socialmente falando, moralmente falando,
apesar de espíritos escolhidos a dedo, mas homens na situação de marginalidade e vulnerabilidade moral, e transformou em 12 potências de entendimento da lei divina. Ele enxergou o potencial e não a casca material por fora, né? Ele enxergou o potencial. Esse é o olho bom. E como eu falei, ele usou essa perícope anterior, 19, 23, para te preparar. O coração vai estar sempre ligado àquilo que você dá importância. Por isso que ele fala: junta tesouros no céu. Se os seus tesouros estiverem aqui na terra, como vai ser quando você desencarnar? Que dele você acha que vai levar? Como vai ser você desencarnado, observando o seu patrimônio material sendo dilapidado pela briga entre os herdeiros, pelo tempo, pela ferrugem, pela traça, roubado pelos ladrões? A alegoria de Jesus não é incólume e ela não é restrita à vida material. Jesus te faz um convite de reflexão para a vida espiritual. Como vai ser para você desencarnado observar sua família sendo dividida por aquilo que você ajuntou? Como vai ser você ver sua casa caindo aos pedaços? Aquela casa que você tinha tanto carinho, pintava ela de 2 em 2 anos. Era a sua alegria em vida. Como vai ser? Como o seu espírito vai estar? O convite de Jesus, a reflexão de Jesus, ela é muito mais ampla. Por isso que seu olho tem que ser bom. Por isso que você precisa entender que não existe nem bom nem mal. Existe conforme ou menos conforme a lei divina. Existe aquilo que eu já consigo entender com indulgência e aquilo que eu ainda não consigo entender com indulgência. E só um olho bom é capaz de saber o que é necessário para que o seu coração esteja no tesouro no céu. Só o olho bom é capaz de pedir: mestre, eu preciso combater esse aspecto do meu egoísmo. Mestre, eu tenho servido a esse tipo de mámon da contemporaneidade. Eu não quero mais isso. Mestre, eu não estou sabendo usar o meu tempo de maneira apropriada para entender quais aspectos o meu tesouro precisa ter para estar no céu. Mestre, eu preciso entender um pouco mais o meu irmão. O olho bom é a única coisa que te permite enxergar a vida com esta lente. E é por isso que quando ele passa para a perícope posterior, Mateus 7, 1 a 12, ele já começa: não julgueis para não serem julgados. Você vai ser medido com a mesma vara que você mediu o seu irmão. Já continuando a crítica social, se você acha que está numa posição superior, você se engana. Você só recebeu uma ferramenta mais refinada de Deus que ele vai te cobrar. É por isso que ele fala: pede, bate a porta, procura. E termina essa perícope do início do capítulo 7 dizendo: pois tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, faz você a eles, porque essa é a lei e os profetas. Escolher a Deus para que você não tenha a falsa impressão de que você precisa de outros líderes, outros deuses, outras coisas. Deus é o necessário. Para além de Deus, é tudo supérfluo. Uma verdade dura de entender. Quando Kardec pergunta, e eu não vou lembrar a questão agora, que eu sempre confundo, mas quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade por que é tão difícil se aprimorar no planeta Terra, o Espírito da Verdade é taxativo, porque vocês são muito dependentes da matéria. O que atrasa a evolução de vocês é que vocês ainda são extremamente dependentes da matéria. Então, se desmaterializar é a meta. E talvez começar essa desmaterialização com o entendimento de que Deus é o necessário. Qualquer coisa além dele é supérfluo. Questão 922. Para a vida material, aposto necessário.
Mas como que Deus vai ser o necessário para a vida material? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Ser fiel no pouco para ser fiel no muito, como disse Paulo para a gente. Se você tem duas túnicas, reparte com teu irmão. Se você é cobrador de impostos, não cobre mais do que lhe é devido, como disse João Batista para a população que se batizava. Se teu irmão te chamar para andar uma milha, vai com ele duas. Se teu irmão te pedir a capa, entrega a capa e a túnica, como ensina Jesus. Para mim parece justo. É assim que Deus se torna necessário na sua vida material. Entendendo que você é fiel dignatário, como a Denise também contou na sua crônica de abertura lindíssima. Somos fiéis dignatários. A quem mais é dado, mais será cobrado. Talvez, se você conseguir criar esse hábito de entender que o único necessário é Deus, talvez isso te tire dessa ansiedade, te tire desse excesso de pré-ocupação. A cura para pré-ocupação é ocupação. Ocupe-se em entender a lei divina mais e melhor. Ocupe-se em praticar o evangelho mais e melhor. Ocupe-se em entender o evangelho e vivenciar o evangelho mais e melhor. Isso vai tirar você desse sistema de julgamento, de achar que por algum motivo você possa estar maior ou menor do que o outro. Isso vai te colocar numa posição de querer ser maior do que você foi ontem. E vai entender que o outro é só a bússola que aponta aquilo que em você precisa ser corrigido. Que o outro é o laboratório perfeito para você colocar em prática aquilo que você já aprendeu sobre o amor. Que o outro é seu parceiro de cooperação. E na cooperação entre ambos, você e o outro, ambos vão caminhando em direção ao amor infinito de Deus. E aí você realmente entende a regra de ouro. Tudo aquilo que você quer que os homens os façam, faça você primeiro a eles, porque essa é a lei e os profetas. E nesse dia, meus irmãos, nesse dia, você pode perder completamente o medo, porque não vai haver mais chance de você servir a Mammon. E a doutrina dos Espíritos nos lembra e nos auxilia a manter esse processo de aprendizado, lembrando que nada é seu, tudo é empréstimo. Também a Denise comentou isso na crônica de abertura. Só existe um verdadeiro patrão, que é a lei divina, é a lei natural. Essa é a questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural te diz o que deve ou não fazer. A lei natural é o verdadeiro Kyrios. Lembra o sentido de Kyrios na Grécia Antiga? Ele tem poder de vida e de morte sobre você. Ele que diz o que você tem que fazer e o que você não vai fazer. O nosso Kyrios é a lei divina. Por isso, eu vivo repetindo e não me canso de repetir, entender a lei divina mais e melhor. Por quê? Questão 614 do Livro dos Espíritos. Ela te diz o que você deve, o que não deve fazer, e você só é infeliz quando dela se afasta. Se você estiver equalizado com ela, você não tem motivo para ser infeliz. Na questão 617, um pouquinho mais à frente, ele explica que o homem da ciência estuda a matéria. O homem de bem estuda as leis da alma. E na 619 ele fala: todos vão compreender a lei divina um dia, mas o homem de bem, ou seja, aquele que estuda as leis da alma, e aquele que decide que vai estudar as leis divinas, é o que melhor a compreende. E se melhor a compreende, melhor entende o que ela diz que a gente deve ou não deve fazer, mais felizes nós somos, melhor vida nós temos. E se nós somos mais felizes e temos uma vida melhor, concorde comigo, não haverá motivo para você servir a ninguém mais que o próprio Deus. Não haverá motivo para você querer, de alguma maneira, servir a Mammon. Como fazer então, João? Vai mostrando na prática para a gente alguma forma de que eu comece a mudar o meu proceder, o meu parecer, para que eu consiga me aproximar disso tudo que você está falando. Então, olha bem para esse gráfico aí. Se você observar aqui, ó, no eixo vertical,
a gente parte de uma ansiedade crônica até a serenidade plena, que é a nossa meta. Paz mental. E aqui na horizontal, a gente parte do egoísmo para a caridade. Qual é o maior mal? Egoísmo. Qual é o fruto qual é o instrumento de salvação absoluta? Caridade. Então, egoísmo, caridade. Quanto mais para cá, mais egoísta, quanto mais para lá, mais caridade. A caridade gera ansiedade, gera preocupação, gera medo, gera insegurança. Quanto mais para cá, para baixo, mais ansiedade. Quanto mais para cima, serenidade. E aí a gente consegue fazer assim uma reflexão muito prática. Não adianta, né, se você for egoísta ao máximo e não combater a sua ansiedade, vivenciá-la ao máximo, você vai ter que se isolar. Aí você perde completamente a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, e você realmente não só não regride porque não há possibilidade, mas estaciona absolutamente no seu processo de evolução espiritual. Mas não adianta você ter serenidade e continuar egoísta, porque isso é ilusão. Você vai estar só num sistema narcísico de ilusão, como a maioria das pessoas está lá fora. E aí, quando você é desiludido, ao invés de você agradecer e falar, nossa, olha como é que eu estava iludido, deixa eu pegar essa dor da desilusão e aprender com ela, porque eu preciso melhorar, você geralmente vai passar um tempo precioso, angustiado, culpado, desiludido. Também não adianta você praticar caridade desesperadamente se você não tiver serenidade, porque você vai estar só combatendo as culpas que você tem. Não, eu preciso fazer muita caridade porque Deus me deu muito mais do que para o meu irmão. Olha a quantidade que eu tenho, olha a quantidade que aquele cara tem, não tem, deixa eu dar para ele. Eu preciso de caridade, eu preciso fazer caridade porque eu não quero ficar no umbral, eu preciso de caridade porque eu preciso ir para o céu, eu preciso de caridade porque Deus quer que eu faça caridade, eu preciso de caridade porque eu quero ser amado por Deus, eu preciso de caridade. Gente, isso é sistema de culpa. Você não está fazendo caridade, você está tentando se livrar da sua culpa. Não é isso. O único caminho que se traduz por buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, esse é o caminho. Só buscando o reino de Deus e sua justiça é que você vai chegar nesse patamar. Caridade e serenidade. Como que isso é possível, João? Autoconhecimento. Eu sei dos meus limites. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu estou muito longe, inclusive, de acertar. Eu sei que eu, no máximo, consigo aprender, mas eu estou bem com isso. Eu converso com Deus todo dia e Ele deixa claro na nossa conversa que Ele continua me amando. Mas eu só sei disso porque eu converso com Ele todo dia. E eu sei que a caridade é o melhor que eu posso fazer. É como eu entendo cooperação hoje. E que amanhã eu vou entender um pouco mais e vou conseguir fazer caridades mais efetivas. Até porque a caridade é bilateral. Eu tenho que ser tão grato ao meu irmão que me dá a chance de fazer caridade, quanto ele tem que ser grato a mim por estar lá cooperando com ele. E lógico, levar a cabo todos os exemplos da lei e do livro dos Espíritos que a gente deu aqui hoje. Tenta entender o que é necessário para você, para que você possa identificar o que é supérfluo. Para isso, se autoavalie, tenha autoconhecimento, autodisciplina, autodomínio. Entenda a dinâmica da vida. Veja o limite da caristia para você. O que que realmente você não pode viver sem? O que que realmente você não pode viver sem? Porque tudo além disso é supérfluo. E o supérfluo foi feito para ser dividido. Foi feito para cooperar. Foi feito para aliviar a dor do próximo. Porque esse é o remédio. Caridade moral, tempo de qualidade, boa vontade, acolhimento, indulgência, solidariedade e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a caridade. A caridade moral, ela também é eficaz, mas só vale se você souber aonde é o seu limite. Ah, João, mas a doutrina ensina que não é para a gente dar do supérfluo, não é para dar sobras. Mas se você der até o necessário, não é caridade, ó, é querer se livrar da culpa. É muito tênue essa linha. Não é dar do supérfluo, é dar as sobras. Sobras. Inclusive a palavra francesa usada quando Kardec codifica isso
Ela é muito mal traduzida como supérfluo. Se você for no francês original, a melhor tradução dela é sobras. Não dê do que te sobra. Sobra é aquilo que eu nem quero. Não. Dê aquilo que você sabe que, mesmo não te fazendo falta, você sabe o tamanho da ajuda que você está dando ao seu irmão. Você sabe que aquilo é cooperação. E lógico, à medida que você for entendendo que você consegue viver com cada vez menos, até aquele pouquinho de sacrifício que você faz sem prejudicar a sua lei de sobrevivência e a lei de justiça com aqueles que dependem também do seu patrimônio material, aquele pequeno sacrifício que você faz, né? Sabendo que aquilo vai ser de grande valia para o seu irmão, aquilo já vai te preencher, porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Que o mais fraco possa ser cuidado pelo mais forte. É dever do mais forte amparar e cuidar do mais fraco. Até porque você não sabe que dia você vai passar a ser o fraco novamente. Então, na prática, a reforma íntima, o convite que a gente vai fazer hoje é, primeiro, desapegue-se. Aprende a se desapegar. Não quero que você vire bicho grilo, riponga, vá para o meio do mato, vá para a praia viver da sua arte, ou vá para o meio do mato viver de permacultura. Não, você não está preparado para isso, eu não estou preparado para isso. Seria somente um ato desesperado de se livrar de culpa. Lembre-se, extrema caridade sem serenidade é só tentativa de se livrar da culpa. E se tem uma coisa que você não pode fazer com a culpa é tentar se livrar. A culpa é uma criança mimada. Você tem que acolher, você tem que abraçar, você tem que educar. Não dá para se livrar dela. Mas vá a partir de hoje entendendo o que que realmente eu não consigo viver sem. O que que realmente me é indispensavelmente necessário. Para que eu possa um dia me comprometer com esse desapego progressivo que é a exigência. Segundo, vigie o seu olho. Vigia o seu olho literalmente. Seu olho bate aonde? No livro, na tela. O seu olho enxerga o outro na potencialidade, na deficiência. O seu olho murmura, o seu olho bendiz, o seu olho tem esperança ou o seu olho tem medo? Vigie o seu olho. Tenha olhos bons, olhos de entendimento da lei divina. E trabalhe e confie. Ama, trabalha, espera, perdoa. Abigail fala com Paulo. Ganhe seu dinheiro honestamente. Veja, Divaldo ganhava como funcionário público, tirava, pagava suas contas e ainda tinha, e ele mesmo diz isso, não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu estou citando o Divaldo. Ele mesmo tinha os seus pequenos luxos, que ele não abria mão. Ele fala isso em várias palestras. E eu morro de rir quando ele fala isso. Mas aquilo que sobrava, aquilo que não era essencial, mas que não era sobra, que seria supérfluo para ele, e supérfluo no sentido de não ser necessário, ele pegava, comprava uns quitutinhos, coisa boba, né? Um salgadinho aqui, um bolinho, uma broinha, dividia o máximo que ele conseguia e saía distribuindo na Salvador da década de 40, de 30, de 40, de 50, para as pessoas que estavam em dificuldade. O filme dele mostra isso. É sobre esse trabalho, essa confiança, esse desapego e esse olho bom que a gente está recebendo o convite hoje de Jesus. Porque o seu verdadeiro e eterno tesouro é aquilo que você vai aprender através da matéria, não com a matéria, não para a matéria, não pela matéria, não sem a matéria, através. E através é de quem atravessa. Atravessando a matéria, você vai ter um aprendizado. Esse é o seu verdadeiro e eterno tesouro.
ou como diz Emmanuel, subir sem abandonar a baixada. E para atender a baixada, desça, mas sem esquecer dos cimos, sem esquecer qual é o caminho, sem esquecer qual é o propósito. Dito isso, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, eu passo a palavra a vocês para que a gente possa debater e fazer a nossa construção coletiva de saberes. Agora é com vocês. Agradeço, viu? Gostei muito, parabéns, excelente. Agradeço mesmo, eu adorei. Uhum. Mas vamos comentando, né? O que vocês acharam sobre hoje. Essa frase final pesa bem, né? O subir sem abandonar os abaixos, os abaixores, né? A nossa oscilação mesmo de pensamento, de comportamento, e descer sem se esquecer dos cimos, que precisamos ter um olhar à frente para subir novamente e nos afastar daquilo que tanto nos atrapalha a nossa trajetória. Isso. Muito bonita essa frase de Emmanuel. E É, mamão, isso. Ah, muito bem, Silvia. Vamos lá. Uhum, é um ensinamento simples, mas ele é de uma profundidade tão grande, né? Tão forte, que vem, como o João bem trouxe, vem demonstrar toda essa ética uhum, social de uhum, Jesus, né? uhum, E a gente tem essa consciência que servir a Deus é buscar compreender suas leis, é viver segundo suas leis, é ser capaz de buscar fazer sempre o bem, ser capaz de, como foi muito bem falado aqui, da gente ser cada vez melhor. É buscar essa perfeição que o que Jesus, como o próprio Jesus, vem nos ensinando dia a uhum, dia, né? E nos ensinamentos. Então, dá para ver bem, né, que esses valores espirituais, eles libertam, é um movimento de se libertar, né, enquanto os do Mamon só nos escravizam, né? Então, gratidão. E gratidão por mais uma vez nos trazer essa questão da saúde, do saúde mental. não se, da gente ocupar-se. Então, Uhum, isso é muito importante. E quem quer se aprofundar, o João fez um estudo muito bonito sobre isso domingo, uhum, para a gente manter esse equilíbrio e manter firme, né? Muito uhum, bem. João, você em algum momento você falou uma coisa bem interessante que a questão do que é hoje, quais são hoje os senhores, né? Os senhores modernos. uhum, Em algum momento aqui nas suas apresentação você falou em redes sociais e hoje a gente percebe que a gente nem sempre serve diretamente ao dinheiro, né? Então assim, a gente serve muitas das vezes à aparência, ao uhum, status, ao consumismo imediato, uhum, a questão da competitividade doentia. Então, de uhum, alguma certa forma, quando você se prende a isso, você está servindo àquele mamon que Cristo nos trouxe. E assim, e fazendo um comentário do que foi falado aqui do filho do jovem rico, eu estou aqui com Marcos, capítulo 10, versículo 29, que é bem uma passagem bem interessante e vai um pouco ao encontro do que você está falando. Porque no versículo 29 de Marcos, no capítulo 10, Jesus chega para o jovem rico e diz para ele o seguinte:
É, deixa eu ver aqui, 29, desculpa, pessoal, que eu me perdi um pouquinho aqui. 21, aliás, se não me engano. Te falta algo. O que Jesus fala para o jovem é que alguma coisa te falta. Desculpa, é 21, 10, 21. E Jesus, olhando para ele, é, disse-lhe: falta-te uma coisa. Então, o jovem já era rico. 10, 21, João. O jovem já era rico. E o que que Jesus diz para ele? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Então, ao invés dele ter mais alguma coisa, o que faltava é tirar de si toda a riqueza que ele tinha. É o contrário que Jesus mostrou para a gente. Falta Tiago o quê? O desapego. Aí continua. O jovem saiu triste e foi. Então, olha só, em relação a Marcos 10, 21, falta Tiago, falta alguma coisa para ti. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, a questão dos senhores modernos que nós temos hoje, muitas vezes não vem mais travestido em dinheiro, vem naquilo que a gente tem dentro da gente, que nos leva a nos afastar daquilo que Jesus nos trouxe. Eu acho que, assim, foi bem, isso destacou, né? Eu peguei isso como uma forma de reflexão, tá? Somente isso. Eu queria só fazer essa observação. Perfeito, Rivaldo, perfeito. E isso bate muito com alguns filósofos contemporâneos, né? O Byung Chul Han, que eu gosto bastante, ele fala que o século XXI não é o século da conquista, né? É o século da renúncia. A Uhum. felicidade no século XXI vai estar na renúncia e não na conquista. É o século da cooperação e não da competição. É o século que a gente vai ter que dar a grande virada de chave e perceber que tudo que a gente aprendeu até hoje nos adoeceu. Então está na hora de fazer uma mudança paradigmática diametral, que é o convite do jovem rico que você entendeu perfeitamente. E tem um detalhe que eu queria até, eu abri aqui justamente para confirmar esse detalhe, para poder complementar a sua fala. Marcos, quando ele registra isso, né, e lembrando, Marcos registra o que Pedro falava. O Evangelho de Marcos, ele é escrito em cima das pregações de Pedro em Roma. E Jesus, fitando-o, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Isso é extremamente raro em Mateus, porque Jesus, em Mateus, é um Jesus que tinha pena da gente, se comovia com a gente. Então, quando Marcos fala que Jesus olhou o jovem rico e o amou, ele eleva o sentimento de Jesus da humanidade para justamente encaixar esse convite. Rapaz, você tem tudo. Você foi agraciado com posses materiais, você cumpriu os mandamentos desde o início, entendeu os mandamentos, está faltando só uma coisa: renuncia, desapega. A coroação, e a doutrina espírita ensina isso para a gente, né, Rivaldo? Qual é o coroamento do entendimento da lei divina para o nosso nível evolutivo? Você é capaz de renunciar? É tão importante que Emmanuel escreveu um dos maiores livros, dos mais grossos livros dele, que fala sobre o quê? Renúncia. Tanto que o título do livro é Renúncia. Renunciar é a coroação do entendimento da lei divina no nível que a gente está. Então, o convite de Jesus foi esse: você tem tudo, uma coisa te falta. Ele não mandou o menino, não queria que o menino vendesse. Ah, não vou vender. Não é aquela culpa que a gente falou. Não é a caridade desesperada que não tem serenidade. Tanto é que na hora que o Jesus faz o convite, a serenidade do jovem rico, ó, pô, não, peraí, não era bem isso que eu estava pensando, não, Jesus. Mas o convite não foi para vender. E aí é que tá a sabedoria divina do Evangelho. Jesus não está mandando ele vender, Jesus está perguntando: você é capaz de renunciar? Por trás do vai, vende o que tens, distribui aos pobres, Uhum. volta e me segue. O convite verdadeiro é: você já, uma coisa te falta. Você lembrou bem, irmão. Está te faltando só uma coisa, irmão. Você já é capaz de renunciar. E talvez esse seja o aprendizado mais difícil para nós nesse estágio que a gente está no planeta de provas e expiações. Porém, gostaria de lembrar a todos que nós estamos na iminência de um start no mundo de regeneração. Então, é cada vez mais necessário a gente entender o que você está preparado para renunciar.
Porque um Isso. caminho de adentramento, adentrar ao mundo de regeneração, é isso. Você está preparado para renunciar ao quê? Desculpa, Evaldo, te cortei, Eu pode só queria falar. só assim aproveitar o que você leu do 21 e o versículo 21 termina com, né, uma frase bem interessante. Uhum. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Isso. Isso é de uma profundidade, né? Porque quando nós pensamos em cruz, nós pensamos em todo o sofrimento que Jesus passou, né? E agora imagina o convite que ele nos faz. A gente precisa ter muita fé para poder desapegar do que nós temos, porque a pergunta que pode vir a nós aqui agora é o seguinte: disso que eu tenho hoje para viver como eu vivo, se Jesus me convidasse para me desapegar disso tudo, eu me desapegaria? Essa é a pergunta. Sim. E lembra, ele não manda a gente juntar um tesouro nos céus? O convite é, olha só, já li esse versículo 200 vezes e agora que bateu essa percepção. Uma coisa só te falta. Jesus amou, fitou ele, amou, ou seja, elevou o nível. Falou, ó, não vou te tratar só com comiseração, não. Você já está num nível que eu posso te tratar com amor. Você já consegue entender a sabedoria que eu quero te passar. Vai, Uhum. vende o quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É o ato de vender e dar aos pobres que vai ter um tesouro no céu? Não. É o ato de saber que Jesus está me convidando a uma renúncia. Até porque na metáfora social do vai e vende o que tens, existe uma norma histórica. Ele não podia vender tudo por vontade própria. Ele tinha que pedir permissão ao pai, porque ele era um jovem rico, ele era herdeiro, ele ainda não era dono das posses. Então é um exercício para saber assim, você está pronto? Você teria coragem de chegar para o teu pai e falar, pai, me dá minha parte, igual o filho pródigo fez. Eu quero distribuir minha parte aos pobres, quero ajudar todo mundo, porque eu quero treinar minha renúncia, porque eu vou seguir Jesus. O convite é esse. Isso que vai dar para ele o tesouro nos céus. Vem e segue. Uhum. Só me segue depois que você tiver o tesouro no céu. Não vem me seguir antes, não. Entendeu a É, pegada? Olha a sacada. Vem, me segue depois que você tiver um tesouro no céu. Não vem antes, não. Não vem antes, não, que você vai quebrar a cara. Olha que genialidade de Jesus, gente. Olha como é que Jesus era é, genial. e assim, se a gente fosse aprofundar nessa passagem de Marcos, seria muito interessante, porque lá no versículo 17, ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Uhum. Então ele já começa, já está no nível de interesse, e ele fala: Eu É, cumpro todos os mandamentos, Uhum. né? Cumpro todos os desde a minha mandamentos. Aí mocidade. Jesus. Desde a minha Isso, mocidade. isso. É isso aí. É, Não, é mas aí você ia fantástica essa completar. passagem. É fantástico por isso que nós estamos vendo hoje. Mas você ia Só que completar isso. aí Jesus o quê? Eu te interrompi de novo, perdão. Que tá dando delay Aí, aqui. Aí Jesus o quê? não, aí o que acontece? Ele falou, né? Como é que eu faço para herdar o reino dos céus, né? Eu cumpro todos os teus mandamentos, né? Porque ele aproveita e chama Jesus de bom, né? Uhum. Aí ele fala, Hã? não, bom é o nosso, Só um. é nosso Pai. Nosso Pai. Bom, só um. Então, assim, é fantástico essa passagem, porque ele pergunta, e por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão a Deus. Né? Então, assim, a partir esse Marcos de 10 até 22 mais ou menos, é muito é muito bom essa passagem, né? Desculpa. Marco 10 versículo 17 a Isso é 22. 22. Isso aí. Vai muito ao encontro do que nós estamos vendo aqui hoje, dessa passagem hoje que você deu para a gente, Sim, sim. de É um Mateus 6, bom, 24. é um excelente exemplo. Ela é um excelente exemplo. Esse convite à renúncia, ela resume o que você deve procurar, o que você deve buscar, pedir, bater a porta, para que você não acabe servindo aos mamons modernos sem nem perceber. A palavra é renúncia, gente. Por mais que doa, e eu imagino que doa muito. Por quê? Como o Espírito de Verdade disse para Kardec. Por que que a gente é tão difícil evoluir, Espírito de Verdade? Porque vocês são apegados demais à matéria, seus carniças. Desapega a matéria que vai ficar mais fácil. Né? E é mesmo, cara. A gente é muito apegado. A gente tem muito medo de vivenciar a insolitude do Espírito. Uhum. Né?
O espírito é insólito. E em solitude, insólito deixa a gente nervoso, né? Então, desmaterializar-se talvez seja primeiro você aprender a renunciar, como é o convite ao jovem rico. Perfeito. E tem um último detalhe, hein, Rinaldo, que me bateu aqui agora. Nessa passagem em Marcos, segundo a narrativa marciana, né, a narrativa de Marcos, Jesus estava na Judéia voltando do Jordão. O que aconteceu no Jordão? O batismo de renúncia, arrependimento e reformulação que o Batista fazia. Ou seja, ele estava voltando da onde esse jovem rico deveria ir. Olha que barato. Também tem essa questão histórica junto também. Muito legal. Muito legal. Obrigado por você ter lembrado, cara. É muito bom isso. Muito bom. Uhum. Essas conexões que a gente vai fazendo, fica bom, né? Para a gente poder Ah, entender essas passagens da Bíblia, fica assim, fantástico. Foi muito bom para complementar. Uhum. E esse mamão que está dentro de nós, né? Que não está ali fora. sim, como Está Emmanuel fala. dentro de nós. A gente não pode esquecer disso. É. Está tudo dentro de nós. Egoísmo, O Deus e o mamon. sim, Essa que é a exatamente. dicotomia tão citada nos estudos. É Sim. dentro de nós mesmo. E cada um tem os seus, né? Os seus representantes de mamon para serem administrados, entendidos, retirados, oh meu Deus, né? E olha Isso. como é que é essa teoria, Denise, me lembrei aqui agora, né? Se você for buscar em outras culturas, tem o mesmo princípio. Eu vou citar só uma que me ocorreu agora, mas eu tenho certeza que se você procurar em outras culturas, você vai ver o mesmo chamamento, né? Existe um ditado antigo Apache dos nativos-americanos do norte, que ele fala assim: cada homem carrega em seu espírito dois lobos, um que quer te atacar e o outro que quer te defender. Hum, Qual lobo vai se preponderar? Aquele que você alimentar mais. sim, O que você alimentar sim, mais vai ficar mais forte, ele vai preponderar sim. sobre o outro. Então, olha como é que esse chamamento é um chamamento ético muito mais antigo, muito mais amplo do que a gente imagina, né? E atual até hoje. E é o Extremamente atual. controle da vontade, né, que Exato. governa. E aí você tem que ter o controle para você ter boa vontade. Assim como você tem que ter bons olhos, você tem que ter a boa vontade, que é a Exato. governança. Mas é isso, Exato. é a boa vontade de querer se voltar a Deus, né? Silvinha, Tentando. você é professora, pedagoga há quanto tempo? Silvio André. Deixa Silvio eu, André. Um bocado de tempo, desde né? mil, eu me formei, a minha primeira formação foi em 89, Uhum. Olha, temos aí então 20, 40, quase que 40 foi do anos. magistério. Aí depois foi indo, né? Aí já foi, comecei na sala de aula. Então, 30 e poucos anos de magistério e pedagogia, não é? É, Uhum. Então me responde uma coisa do fundo do seu coração, depois de mais quase 30 anos, né? Mais de 30 anos, aliás, de praxis em ensinar. Emmanuel deixa claro para a gente que o desejo tem que ser educado, jamais repelido. Para você, depois dessa reencarnação, desse tempo todo dedicado a ensinar os outros, nessa sua reencarnação linda que você está tendo, qual o segredo para ensinar? amor, paciência, paz, é a ciência da paz. É isso que a gente tem que fazer com o nosso desejo, Né? né? Quando na verdade você pega o desejo pela orelha, dá uma surra, ajoelha ele no milho, bota de castigo, faz tudo. Aí você quer que ele aprenda. Quando Mas na sem o verdade, amor, caridade, sem a caridade, que é o amor em ação, não tem jeito. se o Uhum. aluno destoa da turma, você encaixa ele na turma ou entende o destoamento do aluno? Você acolhe a diferença ou obriga a singularidade à Olhe, presença? a diferença é acolher. Como é que você não vai, você não olha para um irmão se você não acolhe ele? Uhum. E por que a gente não acolhe nosso desejo, né? A gente está sempre contra. Então.
sempre querendo pegar pela orelha, sempre querendo. Então, se a gente tratar o desejo dessa forma, a vontade se torna uma tirana e não uma professora. E a partir do momento que você enxerga isso, você consegue ser servo e consegue ser o Senhor. Aí você está no controle. Então, aí eu acho que esse é o resultado, né? Você ser você ser servo de Deus e Senhor de De, todas as riquezas. de É, mamão. Você ter o sim, equilíbrio, você ter o controle, né? sim, sim, sim. Você jogar sua âncora, Uhum. a, que você Isso, me trouxe name. domingo, É, o me Menem, Isso, name. o excelente. Menem, que é jogar sua âncora, é manter-se firme, né? Sim, exatamente, exatamente. Excelente. Muito bom, Muito gente, bom, muito bom interessante. mesmo. Vamos pensar sobre isso. Vamos continuar a nossa discussão, né? No próximo, daqui a 15 dias, sobre esse tema, que abriu um leque grande para a gente dar uma pesquisada. Eu sempre convido vocês a trazerem seus Uhum, pensamentos, suas ideias, textos, que agora abriu bem, né? Passamos, né, dessa fase muito básica, já ampliamos bem e ficamos pensando sobre isso. Muito bem, perfeito. interessante, viu? É muito joia. Alguém, então, eu agradeço, então, a participação de todos, a participação do nosso amigo João, que veio abrir um pouco as nossas mentes, os nossos olhares, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre esse tema amplo, complexo, nada fácil e que requer, né, muito esforço, muita boa vontade, muito reflexões e para a nossa jornada. Não é simples, né? Assim, tão simples, não. Mas vamos lá, vamos caminhando. Isso, lutando contra as sombras, mamons, imperfeições que estão sempre sendo citadas. E é sempre assim, né? Que a gente precisa sempre ter isso em mente, porque às vezes aparece uma outra situação que você fala, esse é um momento que eu vou ter uma atitude um pouco melhor. Dessa forma, eu vou dar uma caminhadinha no sentido de corrigir um pouquinho a minha imperfeição, porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite, mas vão acontecer situações na vida que você fala, eis o momento, vou voltar atrás e eu vou falar menos, é isso? Vou ouvir mais, é isso? Vou ter mais compaixão, mais compreensão. É um gesto, são gestos pequenos, mas que vai crescendo, a gente vai crescendo devagar, em sabedoria, lentamente. Excelente estudo, João. Agradeço os seus ensinamentos, belos slides, muito bom preparo. E vamos Denise, continuar. Diga, linda. e queridos, posso ler a mensagem espiritual dessa Hum, passagem que está no livro A Ética de Jesus? nossa. Opa, por Abrir favor. agora, e a E aí gente você já encerra, encerra, porque perfeito. ela é como uma É. prece, né? Ela é como uma. Então, a mensagem espiritual da passagem Mateus 6:24. Uhum. Que a paz do Sublime Mestre Nazareno possa repousar em nossos corações, suavizando as nossas dores e fortalecendo nossa vontade para trabalhar no bem em prol da nossa própria transformação e, consequentemente, da transformação do mundo que compartilhamos. É com muita alegria que nós participamos das intensas discussões da noite de hoje e gostaríamos de dar a nossa colaboração, apresentando um sentido diferente para as palavras servir Deus e Mamon, a que Jesus se referia. Servir também é alimentar. Quando servimos um café, um leite, pão ou uma fruta, estamos também alimentando. Deus é amor, e Mamon, ou as riquezas, simbolizam a ganância e a avareza. A quem devemos servir? A quem devemos alimentar? A ganância e a avareza que ainda continuam em nós, visto que no presente somos também a soma de tudo que fomos. Mas há também em nós o amor, visto que o futuro já está em semente aguardando o nosso aguar.
o nosso cuidado para florescer e frutificar. A qual dos dois alimentaremos? A qual dos dois gostaríamos de servir e dedicar? Ao amor que já se encontra em nós, ou à ganância e avareza que ainda persistem em nossos corações? Jesus, é claro. Busquemos então praticar o amor, a caridade, a dedicação ao próximo, a atenção. Assim poderemos nos transformar mais rapidamente naquilo que com certeza seremos. Que a paz do Mestre seja sempre a luz a nos iluminar pelas sendas da vida, o amigo de sempre. Então, meus queridos, gratidão, né? E a gente pede a permissão para encerrar esse bendito estudo dos nossos Esse- mentores, dos mentores do grupo, da espiritualidade que nos cerca. Uhum. E que a Muito gente bem. tenha boa vontade, boa disposição para nos encontrar daqui a Isso, 15 dias, com muita exato. saúde, com muita alegria e principalmente boa vontade. Com a vontade. Agradeço a todos. Então, já vou aqui interrompendo a nossa gravação. Isso.